Bom, vamos começar então, Lei? Vamos, você que manda. Tá bom. Bom, estamos começando a semana do Dia das Mães, uma semana cheia de lives com muitas informações sobre maternidade. A Leilane é fonoaudióloga e todos esses assuntos que nós vamos tratar essa semana acaba relacionando com o sono infantil, né? Então, eu estou com a Leilane de Roberts, fonoaudióloga formada pelo Centro Universitário de São Camilo em 2007, pós-graduada em disfagia adulto pelo Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo e em disfagia neonatal pela Maternidade de Campinas. Aprimoramento em linguagem infantil, eletroestimulação. Especialista em voz pela Santa Casa de São Paulo, laser terapeuta, consultora em aleitamento materno e educadora do sono, integrativa do sono infantil e bem-estar familiar pelo Instituto Family Labs. Muito É. prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, Lei? É um prazer enorme estar aqui com você. Ah, eu que agradeço, Estela. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu toquei na tela e mudei o filtro. Pronto. Falar da fonoaudiologia, né, que é a minha formação, e depois todos esses desdobramentos aí. Eu vou contar um pouquinho da minha história, se você permite, só para o pessoal entender, né, tudo isso aí de formação, porque, nossa, é voz, é disfagia, o que que é disfagia, né? Então, eu saí da faculdade, comecei trabalhando com adultos, e depois fui contratada para trabalhar numa maternidade pública. Foi quando eu entrei no aleitamento materno, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com duplas de mães, e bebês. E desde então eu nunca parei de atender duplas de mães e bebês e ao mesmo tempo sempre quis o meu espaço no consultório, porque eu fiz fono quando eu era pequena, eu falava errado. E desde então eu falei que eu queria ser fonoaudióloga quando eu crescesse. E aí fui fazendo, né, as diversas formações para atender um público no consultório e sempre em paralelo atendendo o público materno e infantil. Sim, Então, hoje eu atendo, eu falo que eu sou fonoaudióloga infantil, atendo dos bebezinhos até as crianças que falam errado, parei de atender os adultos, né? E aí fui para a parte do sono, onde eu tive o prazer de conhecê-la, né? De conhecer a Estela, desculpa. E justamente por conta dessa necessidade, né? Que a gente vê, isso é exatamente isso que você falou, como o sono reverbera no desenvolvimento da criança. exatamente. Eu tô um pouquinho nervosa, vou falar pra vocês, não vou mentir, porque eu fui a primeira a abrir essa sua semana especial de live, então eu tô aqui com a minha água, tô me curando de uma laringite, que a minha voz tá voltando. Sua voz. Então depois você me chama, Estela, que eu te ajudo, tá bom? Ah, tá bom. Eu vou precisar. Exatamente. Justamente para conseguir aí falar com vocês. Eu fiz um script aqui do lado para tentar não esquecer muitas coisas, então de vez em quando vou olhar aqui para baixo. Fique à vontade. É, E aí, primeiro, eu queria conversar um pouquinho sobre a comunicação. Né? A comunicação é como a gente se estabelece no mundo, né? Então, a comunicação ela pode acontecer através do choro, ela pode acontecer através do olhar, a comunicação pode acontecer através de gestos, a comunicação ela pode acontecer através da linguagem falada, ela pode acontecer através de símbolos. Então, tem pessoas que se comunicam através de símbolos. Então, para a comunicação ser estabelecida, eu preciso de uma pessoa que emite uma mensagem e eu preciso de uma pessoa que receba essa mensagem, eu preciso de um interlocutor. Então, minimamente aí a gente estabelece uma comunicação. Ah, eu falo sozinha, eu também, gente, porque eu preciso colocar às vezes meus pensamentos para fora. Mas então é uma comunicação, porque a gente não tem outra. A gente está comunicando com a gente mesma, mas para ter uma comunicação de fato, a gente precisa do outro para interagir, do interlocutor, né? Uhum. Qual é a forma que a gente tem aí de comunicação mais primitiva? É o choro. Uhum. Então, desde o choro, a criança ela está conseguindo, ela está tentando expressar para a gente um desejo, uma necessidade, algo que ela precisa ser atendida. E é só através do choro que a criança vai falar, que ela vai comunicar, na verdade, ela não vai falar, que ela quer que troca a fralda, que ela quer que pega no colo, que ela quer que ela mudar de posição. Então, enfim, uma série de coisas, exatamente,
que a criança tem ali a necessidade e a gente vai na tentativa e erro atender as necessidades dessa criança, né? Então a gente precisa entender e olhar um pouco o choro, não só como uma manifestação de birra, que às vezes as pessoas acrescentam, não só como uma manifestação de incômodo, mas também como uma forma de comunicação. E quando a gente entende que é uma forma de comunicação, a gente já começa a estimular a fala. Porque eu entro como interlocutor dessa criança, desse bebê, e eu vou responder a ela, né? Seja por palavras, por uma canção, por um acolhimento. E essa criança vai entendendo aí que existe o outro. Esse bebê vai entendendo aí que ele precisa se comunicar de alguma forma quando ele tem uma necessidade, ele expressa essa necessidade. E aí agora a gente vai diferenciar a linguagem da fala, né? Eu gosto de explicar muito isso porque a gente tem os atrasos de linguagem e a gente tem os atrasos de fala, né? A fala não vem sem a linguagem. A linguagem, ela pode estar atrasada, mas ela vem antes da fala. Eu gosto de explicar a linguagem como se fosse a nossa parte conceitual. Então, isso daqui é caneta porque alguém denominou isso como caneta. E eu Uhum. só vou conseguir produzir a caneta, né? Tipo, me dá a caneta, porque eu primeiro entendo que isso é uma caneta. Então eu só vou evocar alguma coisa, só vou falar alguma coisa se eu consigo nomeá-la primeiro. Então a linguagem ela vem sendo construída desde ali, vamos dizer assim, da barriga da mãe, que é quando a criança começa a ter um desenvolvimento auditivo, quando a mãe conversa com essa criança e a gente vai estabelecendo o primitivo da comunicação, né? Que é a troca de turno. Um pouquinho. Oi? Posso te interferir um pouquinho? Claro, vai lá, Estela, por favor. Desde quando o bebê começa a ouvir, a entender? A gente precisa entender que não necessariamente ele está entendendo, né? Porque a compreensão, ela é um processo é, evolutivo, tá? Mas ele começa a ouvir a voz da mãe desde o útero, e aí é por volta, se eu não estou errada, da- antes das 16 semanas de idade gestacional, que essa criança começa já a escutar e a reverberar. É as primórdios da cóclea. Eu vou confirmar essa informação para não falar besteira para você e depois eu te mando, aí você me fala, tá? Mas é importante a gente pensar que desde a barriga essa comunicação ela é importante acontecer, tanto por conexões, porque aí a gente entra naquela questão do sono infantil, quanto para o reconhecimento dessa voz também, né? E a identificação dessa criança como sujeito. E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, né? A importância da gente entendê-la como sujeito. Então, quando a gente está falando em linguagem, a gente vai pensar tudo aquilo que envolve a comunicação. Então, a conceituação, quem é a minha mãe, quem é o meu pai, aponta, olha, que mesa é mesa, que caneta é caneta. Então, para a criança primeiro conseguir produzir um som, um mamãe ou um papai, ela precisa saber quem é a mamãe, precisa saber quem é o papai. E quem faz isso? O interlocutor, a pessoa que está interagindo com esse bebê. E aí eu vou falar bebê porque eu gosto de abordar que a linguagem, a estimulação da fala, ela acontece desde a barriga ao longo de todo o desenvolvimento da vida da pessoa, né? A gente não pode falar assim que eu já tenho uma linguagem estabelecida, não, porque à medida em que eu vou lendo, eu vou adquirindo novas palavras e eu vou melhorando a minha fala e eu vou melhorando a minha comunicação. Então, dito isso, a gente tem que pensar que a fala e a comunicação é um processo contínuo e vamos dizer quase que infinito, porque a gente tem essa capacidade de adquirir novas palavras. Uhum. Pensando que começa desde a gestação, a gente vai apresentando o mundo para essa criança, né, para esse bebê. Olha, cadê a mamãe? Olha, cadê o papai? Aponta, olha o passarinho, olha o au-au, eu vou pegar na sua barriga, cadê o pezinho? Tudo isso entra aí nesse bombardeio de informações que a gente vai dando para essa criança. Geralmente, eu vou entendendo esses conceitos e aí, conforme eu vou percebendo o outro, eu vou começando a interagir. Ah, mamãe, quando eu faço nos primeiros meses, quando eu balbucio, quando eu grito, alguém olha para mim. Então é o outro, é a resposta, é a necessidade da interlocução.
né? E aí, quando a gente vai pensar em fala, primeiro eu preciso ter uma linguagem estabelecida. Primeiro eu preciso ter um conceito, né? Ou minimamente uma linguagem estabelecida para essa fala surgir. Eu gosto de falar que a fala, ela é um movimento extremamente complexo e ela exige muitas questões aí, muitas regiões do nosso cérebro. Então, eu tenho uma região do meu cérebro que conceitua as coisas, que eu sei que caneta é caneta, que lápis é lápis, que celular é celular, que a mamãe é mamãe, e eu tenho uma região motora em que o meu cérebro vai corticular esse sistema para eu conseguir falar papai, mamãe. Então eu preciso primeiro buscar uma informação do que é, jogar para o outro lado do meu cérebro para eu conseguir encostar os meus lábios, fazer o fechamento da minha voz e conseguir fazer mamãe e papai. E só quando a gente separa, exatamente, e só quando a gente separa desse jeito que a gente fala, nossa, não é só falar. Não é E assim. por isso que exatamente, por isso que aí quando a gente entra nas questões do estímulo, se você pegar para um bebê e falar assim, ó, caneta, 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 fala caneta, caneta, papai, papai. A criança vai olhar para você e vai fazer assim, Aham, doido, exatamente. é doido, né? Isso não é estímulo. E aí eu gosto de entrar no outro parâmetro, do que a gente precisa para essa criança acontecer o desenvolvimento de fala, Hum, né? A primeira coisa, a gente precisa de um estímulo adequado. Né? Eu preciso interagir com essa criança, eu preciso do outro, eu preciso perguntar para essa criança, eu preciso dar espaço para ela responder, eu preciso repetir muitas vezes quem é a mamãe, muitas vezes quem é o papai, muitas vezes quem é o pé, muitas vezes quem é a barriga. E assim, não é só repetir caneta, cabeça, não é cadê a cabeça, onde está a cabeça, né? Porque se eu falar só para você assim, Estela, cadê sua cabeça? Vai fazer assim. Você uhum, não precisa falar é, cabeça, não é verdade? E sim, aí é quando a gente entra com o estímulo correto. Cadê a cabeça do neném? Aí o neném vai colocar a mão na cabeça. Então, eu entendi o que que é cabeça e eu estou respondendo para você. Então, a gente sempre tem uma comunicação compreensiva, isso faz parte da linguagem, e eu tenho uma comunicação expressiva. E aí entra as questões de fala, tá? Então, a gente precisa de um sistema auditivo íntegro, que aí eu acho que é muito importante e entra a gente precisa falar muito disso, né? Hoje, assim que as crianças nascem, a gente tem o teste da orelhinha, e ele vai lá, passou e não passou, mas até os 2 anos de idade é importante que toda criança faça uma avaliação auditiva, tá? Independente se ela passou pelo processo, pelo teste da orelhinha ou não. Por quê? Ao longo dos 2 anos de idade, a criança vai adquirindo habilidades auditivas que estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento de fala. E entendi. aí, quando a gente chega até os 2 anos, a gente precisa ver se essas habilidades auditivas estão compatíveis com a idade da criança, entendeu? Para esse desenvolvimento de fala acontecer. Senão a gente perde uma questão muito grande. E até dentro dos processos diagnósticos na fonoaudiologia, atraso de fala, transtorno do espectro autista, atraso de linguagem, e todas uma gama de possibilidades que a gente tem, a gente precisa de uma avaliação auditiva. Então, se Uhum. uma criança chega para mim no consultório e não tem, é uma das primeiras coisas que a gente pede, né? Essa questão auditiva para a gente ver como é que está a entrada. Porque se eu não tenho um input entrada, uma entrada auditiva, dificilmente essa fala vai vir. Então, às Sim. vezes, a criança está na frente da televisão, mas ela ouve um barulho muito alto. Né? Ah, mas meu filho escuta, porque bate a porta, ele olha, ok, mas a gente não sabe a intensidade. A gente não sabe se as habilidades auditivas dele estão adequadas para a idade. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante a gente difundir. E essa recomendação é pela ASHA, tá, Estela? Que é a Associação Americana Audição e Fala. Ah, legal. Tá bom? Ó, Dito isso, a gente tem a necessidade da criança se comunicar, que a gente volta lá para o ambiente, né? Então, eu preciso comunicar que eu estou com sede, eu preciso comunicar que eu estou com fome. E muitas vezes eu falo isso para as mães do consultório: como você sabe que seu filho está com fome? Aí as mães falam: ah, mas é o horário dele comer, eu vou lá e dou a comida para ele comer. Como você sabe que ele está com sede? Ah, porque a garrafinha de água fica na altura que ele está. Como você sabe que ele quer trocar fralda? Aí eu só vou e troco, independente do horário. Então a criança e a gente precisa propor um ambiente em que ela tenha essa necessidade de comunicar. Não estou falando para a água ficar lá no teto, não é uhum. isso. Mas eu estou falando que a gente precisa perguntar para a criança: você quer água?
Você quer comer? Aham. Porque senão fica tudo muito no automático, tudo muito dentro de um planejado, e o ser humano tem uma tendência a não gastar energia. Então, para que que eu vou me preocupar em pedir água? Para que que eu vou me preocupar em pedir comida, sendo que eu recebo isso ali com muita facilidade, né? Então, eu não preciso, eu não crio essa necessidade. E a comunicação, ela só vem mediante uma necessidade. Uhum. Ou eles Como eu usam apontar, gesticular e as coisas mais primitivas, né? Como o choro. Exatamente. Então, como a gente falou lá no começo, né? O choro, ele vem por uma necessidade da criança. E a comunicação vem estabelecida através daí. Ao passo que a fala também vai vir de uma necessidade. Então, eu tenho uma necessidade de me comunicar alguma coisa. E aí eu consigo evocar esse conceito de linguagem que eu já tenho para conseguir falar para você aquilo que eu preciso, né? Então, se eu tenho muita coisa ali na mão, então se eu ligo a televisão na hora, se eu dou um brinquedo ali na hora, pronto. Ou então, o que a gente vê em alguns casos, que eu vejo muito em alguns casos também, é a criança expressa através do choro, que é uma forma de comunicação que a gente precisa, e aí a gente vai tentando adivinhar sem nomear. Ou aí a gente vai tentando adivinhar sem nem perguntar para a criança. Porque chega um determinado nível do choro, né? As pessoas que estão cuidando da criança sabem o que ela quer. Sabe? Eu sei disso, você sabe disso. A criança olha e ela tá chorando, você fala, ela quer água, você pega a água e dá. Você não pergunta para ela, filho, você quer água? Ah, é a água ou é a banana? Para ela pelo menos ter opção de escolha, para você gerar a necessidade dessa criança de escolher alguma coisa. E aí é quando eu falo que o estímulo da fala, ele não precisa ter um horário no dia, ele acontece o tempo todo. É, é na hora do banho, é na hora que você vai dar comida, é na hora em que você vai conversar, que vai trocar a roupa. Então é assim, eu terminei de trocar a fralda do meu bebê, ele já tem um ano e pouquinho, já tem idade para levar até o lixo, então vamos levar a fralda até o lixo, porque eu tô dando comando verbal. E aí, o comando verbal faz parte da compreensão da linguagem. Hum. Então, tudo isso daí, eu falo assim, não tem a hora da fala, tem a hora do brincar, porque a criança aprende através da brincadeira. E tudo, muitas vezes, a gente pode levar para brincadeira, a gente pode levar para música, a gente pode levar para comunicação. Então, a hora do banho, a hora de comer, a hora de brincar, a hora de trocar a fralda dessa criança, tudo você vai perguntando, tudo você vai pedindo para ela, você vai interagindo e vai gerando a necessidade dela se comunicar com você. Porque eu preciso desse passo o tempo todo, né? Essa necessidade o tempo todo. Sim. A gente precisa de espaço para essa criança falar. Então, assim, se eu entro no elevador, vou dar um exemplo. Que eu gosto do exemplo do elevador, porque aqui no meu prédio sempre acontece isso, e eu sempre falo. Eu viro para a criança e falo: Oi, bebê, qual é o seu nome? Aí a mãe responde: Maria. Não dá oportunidade, né, Lei? Exato. E aí eu tô falando, não é tô falando de bebê, né? Porque de bebê a gente pergunta pra mãe. Mas eu tô falando já de crianças a partir de um ano, que as primeiras palavras devem surgir a partir do ano. Ela não precisa falar o nome dela, né? Ah, mas ela pode fazer, ela pode tentar se comunicar. Ou então eu viro pra criança e falo, cadê a mamãe? Ela pode olhar pra mãe dela. Isso já é uma forma de comunicação. Aham. Mas aí, às vezes, a gente pega crianças maiores, de 2 anos e pouquinho, e fala, qual é seu nome? Aí você fala, o pai fala, João. E a criança tá ali, ó. Então eu não tenho espaço pra falar. E esse espaço para falar, muitas vezes, ele gera um atraso de fala. Porque ao tempo todo eu não preciso criar a necessidade dessa criança falar, eu dou tudo aquilo que ela precisa e ela não tem espaço para falar, porque eu falo por ela. É, eu mesmo Entendeu? fiz isso. Você falando, eu já me peguei várias vezes fazendo isso. Qual é o seu nome? Ah, Miguel. Ele não sabe falar, né? Eu não dei oportunidade. Exatamente, né? Aí você vira para a criança, ah, é Miguel, né, filho? É diferente, porque você está incentivando essa criança a se comunicar, É, exatamente. né? E aí você abre o espaço para essa criança ter e se identificar como sujeito, porque a hora que ela vira e fala, ah, sou eu que tenho que responder. Eu sou a pessoa que preciso responder. Aí eu vou e falo, Miguel, ou Guiel, ou qualquer coisa que pareça isso, Hoje ele fala né? Me. me. Ai, tá ótimo, é o nome dele. E eu acho que isso que você falou, isso ela é muito importante, porque às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, ah, o meu filho não fala, né? Com um aninho, um ano e meio. Aí eu falo, fala uau, fala. Fala miau, fala. Fala papá, fala. Fala mamãe, fala. Fala quer, fala. Então essa criança tá falando algumas palavras. Porque às vezes a gente acha que as primeiras palavras vão ser paralelepípedo e não vai ser.
de jeito nenhum. né? Ó, Como eu falei lá no começo. nós temos uma pergunta aqui da Rose. Minha bebê entende, porém para pedir só fala não tenta falar. Ela tem 1 ano e 6 meses. A gente pode deixar essa pro final? Você volta para ela? Volto. Fica aqui com a gente, Tá. Rose. Isso, por favor, Rose, eu vou falar um pouquinho aí, porque a Estela me mandou algumas perguntas e eu deixei ela um pouquinho para o final, porque eu acho que a gente vai responder algumas coisas assim ao longo disso, né? E aí a gente vai pensar exatamente nisso, né? Na necessidade que essa criança tem para falar, no espaço que essa criança tem para falar, nos aspectos auditivos, se ela está recebendo estímulo adequado, se ela é reconhecida como sujeito. Então, assim, a fala, ela é muito ampla só do papai e mamãe, né? Ela vem aí diante de uma complexidade, né, do ambiente e de uma necessidade inerente do sujeito. E de uma construção biológica aí. Porque eu preciso ter uma prega vocal ativa, eu preciso ter órgãos funcionando, vamos dizer assim. Eu preciso de um sistema auditivo, porque se não tiver, a intervenção já precisa acontecer com as crianças com dificuldade auditiva, com perda auditiva, o quanto antes, para essa comunicação ser estabelecida e essa criança não ter um atraso não só de fala, não só de linguagem e também educacional. Porque às vezes a gente acha que é só um atraso de fala, mas a questão de fala e o desenvolvimento da linguagem, ele vai reverberar na vida inteira do adulto. E aí eu acho que vale até a gente falar assim, que as crianças que têm atraso de fala, elas têm uma predisposição serem adultos, vamos dizer assim, menos. Espera que eu vou lembrar a palavra. Foi um estudo que eu li Uhum. que tem mais dificuldades na comunicação, Olha, mais dificuldades de linguagem, exatamente. Então a gente precisa pensar que a comunicação ela é uma necessidade do ser humano, que ela precisa identificar o quanto antes e que ela reverbera na vida adulta, que incrível. né? Não é só assim, meu filho tem 3 anos e não fala nenhuma palavra e o pediatra pediu para esperar, porque infelizmente a gente ainda recebe isso, tá? Infelizmente. Então, assim, é pensar que a, o desenvolvimento de fala em linguagem, ele é contínuo e crescente, Olha. tá? Isso são dois aspectos. Então, se a minha criança começou a falar e ela perdeu palavra, a gente precisa olhar isso com muita tranquilidade. A gente precisa olhar isso como um ponto de atenção. Se Uhum. a minha criança começou a falar e parou de falar, a gente precisa levar essa criança para o especialista. E quem é o especialista em fala? É o fonoaudiólogo, não é outras áreas da saúde, tá? A gente tem pediatra que assiste essa criança de um modo geral, que sabe muito do desenvolvimento, muito das patologias, mas quem olha para a comunicação, quem entende os marcos do desenvolvimento da comunicação é o fonoaudiólogo. Então a gente vai pensar sempre numa crescente, numa curva. Eu tenho sempre a questão da idade e o número de palavras. Isso Uhum. não pode virar um plano e isso não pode ser uma reta. Ela é sempre uma curva crescente. Aliás, ela é uma reta, ela não pode ser uma curva, tá? Ela não pode cair o número de palavras. Conforme eu vou ficando mais velho, mais número de palavras eu tenho, mais vocabulário eu tenho. Uhum. Se isso não acontece, a gente precisa olhar, né? Porque isso vem aí sempre. Lembra que eu falei, né? A comunicação não para, a linguagem não para, vem até a vida adulta, né? E isso transforma isso, dá essa informação. Meu filho começou a falar e parou, vai procurar fome. Meu filho fala 3 palavras, passou 3 meses e ele não adquiriu mais nenhuma palavra, vai procurar fome. Eu não estou vendo, principalmente no primeiro e segundo ano de vida. Exatamente. Principalmente entre 1, 2 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses aí, até os 2 anos. Essa criança não conseguiu ganhar número de palavras, não conseguiu evoluir no desenvolvimento de fala, precisa de uma avaliação. E quando a gente fala que precisa de uma avaliação, Estela, não necessariamente a gente vai entrar com a intervenção. Não significa que ela tem um atraso de fala, não significa que ela está com algum diagnóstico, porque muitas vezes a gente vai para avaliação e a gente vai esmiuçar tudo isso que eu falei aqui com você, e aí a gente vai arrumar o estímulo, vai identificar a questão auditiva, e aí a gente vai encaminhar essa criança, a gente vai dar ferramentas para a família, para ela intervir e acompanhar o desenvolvimento de fala, assim como o desenvolvimento motor. Né? Então, por exemplo, uma criança com 2 anos e meio é normal não andar? Não. Não. E as pessoas vão atrás disso. Agora, por que o desenvolvimento de fala é diferente? Uhum. Né? É uma questão aí que precisa ser treinada e o dia inteiro estimulada.
Uhum. Então, se a criança vai lá, fica em pé, fica em pé, fica em pé, fica em pé, e ela dá dois passinhos, a gente vai estimulando. Por que que a fala a gente espera? Por que a gente vai atrás para estimular? Entendeu? Principalmente porque reverbera muito na gente. Sim, sim. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui. Quando procurar a fono? Aham. A primeira coisa, Boa quando você pergunta. acha, quando você acha que está querendo desenvolvimento. A gente fala muito no sono que a mãe, ela tem às vezes ali uma pergunta que não quer calar. Então eu falo, escuta isso daí seu, né? Se te der uma resposta que você não ficou contente, vai atrás. Então, muitas vezes chega para mim no consultório mães que não foram encaminhadas, mas que elas estão ali atrás de respostas porque ela acha que alguma coisa não está bem. É melhor do que esperar. Porque quanto antes a gente entra numa intervenção, né, mais tempo a gente tem. Então, lembra do gráfico que eu falei para você? Eu tenho a idade e o número de palavras. Se a minha criança começa a falar muito tarde, eu já queria um gap em relação ao padrão normal. E a gente precisa sempre alcançar aí o que é esperado para a idade. Né? Eu falo que a questão, vamos dizer assim, o que é esperado para a idade, não é porque a gente está comparando a criança, é porque os estudos olham várias crianças e chegam, bom, a maioria dessas crianças aqui falam com tal idade, Uhum. certo? Então, a gente precisa olhar para essas crianças com tal idade para conseguir. Eu falo assim, é um marco, não é que a gente vai comparar, a gente vai rumar em direção àquilo. Não é que a gente está comparando com aquela criança. É Uhum. o norte que vai dar. Então, cada criança é única, cada criança tem seu tempo, e nessa fala eu coloco a vírgula. Mas tudo tem um limite, principalmente no desenvolvimento de fala. Né? Eu acho que falta essa vírgula nessa frase. E aí, Exatamente. dito isso, quando a gente fala que a gente precisa procurar fono, é justamente quando essa criança tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses e não fala nem 10 palavras, ou não fala nenhuma palavra. É Uhum. quando essa criança tem 2 anos e ela não é capaz de juntar duas palavras. Quer água, esse não é meu. Vem cá, mamãe, não té, Aham. dati. E não necessariamente são as palavras totalmente compostas e bonitas, como eu falei para você, Uhum. tá? Que mais? Aí tem as perguntas, Estelinha. Posso responder? Compartilhando aqui, aconteceu comigo isso. Eu notei um atraso na fala do Miguel, né? Ele estava com 2 anos, não juntava duas palavras, né? Que é água, não juntava. Eu comentei com a pediatra, e ela falou: é normal, aquilo que a gente mais escuta, né? É normal, quando ele entrar na escolinha vai melhorar. Só que a gente, como mãe, tem uma noção, tem um feeling, né? E fala alguma coisa assim: tá atrasado, não é normal, vou procurar. E aí eu fui procurar e ajuda. A escolinha ajudou também, lógico, né? Porque ele recebe mais estímulos, mas a fono foi essencial. Essa frase que você falou da escola, Estela, eu gosto de falar sobre ela, né? Se eu virar para você e falar qual que é o papel da escola? O Bom, papel da escola não é ensinar a criança a falar, não, não é. não é. O papel da escola é proporcionar um ambiente em que a criança vai se socializar, né? Através da socialização, essa fala pode acontecer. Mas se essa criança tem um atraso de linguagem, se ela tem uma questão de conceito, se ela tem uma questão de compreensão, se ela não consegue interagir, se essa criança não consegue compreender, você vai colocar essa criança na escola, e aí pode ser com 2 aninhos, pode ser com 2 anos e meio, pode ser com 1 ano e 8 meses, essa criança não vai estar atenta às regras, vamos dizer assim, que a escola já dá, e essa fala não vai vir. Tá? Então, eu tenho crianças que vão para a escola e que têm atraso de fala. Se a escola fosse resolver, não teríamos crianças com atraso de fala, Pois é. né? Então, quando alguém fala para você assim, é normal, vai colocar na escola, vai resolver. Então, por que que eu tenho criança no meu consultório que estão na escola e tem atraso de fala? Você tá entendendo? Ela é uma constituição, ela pode ter fatores genéticos, eu acho que isso é importante a gente falar.
Então, se tem alguém na família com dislexia, com gagueira, com atraso de fala, você já tem um ponto na frente para essa criança ter um atraso de fala ou um atraso de linguagem. Essa criança já precisa de um acompanhamento. E ela tem todo um ambiente que interfere nessa fala. Eu acho que a escola é fundamental. Eu faço muita reunião escolar, até como a gente agir com as crianças que têm atraso de fala. Mas essa falácia de que quando entrar na escolinha vai começar a falar, é a gente voltar naquele gráfico. Você vai esperar para a criança entrar na escola, ela vai continuar no gap e ela ainda vai estar aquém do desenvolvimento de fala. Entendeu? Então, é pensar por esse caminho aí, que o papel da escola não é ensinar a criança a falar. O papel da escola ali, principalmente nessas fases iniciais, nesses primeiros 2, 3 anos de vida, que é geralmente quando as crianças entram na escolinha, é favorecer a socialização. A escola vai dar regras, a escola vai dar interação, que tudo isso é importante, como eu já falei aqui, para o desenvolvimento de fala. Né? Mas ela não vai identificar e nem vai tratar especificamente alguma coisa que é de competência fonoaudiológica, entendeu? E Exatamente. aí a gente vai perder tempo. E a gente vai perder tempo. Porque aí, às vezes a escola vai chegar para a mãe e para a família e falar: olha, seu filho está atrasado, Uhum. precisa da fono. E a gente ficou esperando. Aí a gente vai começar a fazer exame auditivo, aí a gente vai começar a fazer isso, a gente vai começar a fazer aquilo, entendeu? Entendi. Faz Exato. sentido? Com certeza. Então, tive uma pergunta aqui: o que é considerado a frase de fala para uma criança de 2 anos, né? Isso. A primeira coisa é essa, a criança não faz, se ela não junta duas palavrinhas, com 2 anos a gente espera uma frase com 2 elementos, 2 a 3 elementos. Como eu disse, quer água, esse não, é meu, quer TT, não quer, mesmo que palavras pequenas. Se ela não consegue juntar, se ela só se comunica ainda por uma palavra, independente do número de palavras que essa criança tem, Hum, tá? Ela pode ter 50 palavras, na verdade, com 2 anos a gente espera mais de 300 palavras, mas se ela olha para vocês, se ela faz assim, luz, quer, não, sim, papá, olha, papá, essa criança precisa de uma intervenção, porque ela precisa ir sempre construindo essa comunicação, que tá? interessante. Eu gosto, eu gosto de falar que número de palavras, ele não vai dizer muita coisa sobre o desenvolvimento nem de linguagem, nem de fala. Ele vai dar ali um sinal de alerta. Porque a gente precisa pensar na funcionalidade dessa comunicação. Então, eu posso pegar uma criança, e eu vou dar um exemplo, tá? É uma criança que fala: mãe, melancia, água, TTA, quer, papai, juro, bola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que essa criança, ela não olha no olho. Essa criança, quando eu chamo, ela não responde. Essa criança, quando eu converso com ela, ela olha e faz assim: 5, 9, 10, 13, 14, 12. Então, ela fala palavras, mas a comunicação dela não é funcional. Olha só. Essa criança precisa de intervenção, tá? É um ponto importantíssimo de atenção. Olha. Porque se eu. Lembra que eu falei da comunicação lá no comecinho da nossa live? Ela tem que ter uma intenção comunicativa, eu tenho que reconhecer o outro. Se eu virar para você e falar assim: Estela, água, papel, caneta, bolha, folha, bolsa, inalador, sofá, eu tô falando. Você não vai. A Falar. gente vai naquela. Exato, a gente vai naquela parte motora. E você tá aqui contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas essa comunicação não tem funcionalidade nenhuma. E Hum, aí essa criança precisa de uma intervenção fonoaudiológica, porque a gente entra nas questões de linguagem, na entendi. questão de construção de frase, nas questões de desenvolvimento, de sujeito, verbo e complemento, porque isso precisa ser adquirido, da intencionalidade e na função dessa comunicação. Então, o número de palavras, ele é importante no começo. Depois a gente sempre vai olhar aí para a função dessa comunicação, tá? E aí, quantas palavras até os 3 anos de idade? Eu acho que eu já respondi. Respondeu a pergunta anterior. Exatamente. Então, a gente não vai pensar em número de palavras com 3 anos de idade. Exames. Criança de 3. A gente vai pensar nessa funcionalidade da comunicação. A gente vai pensar que essa criança já precisa contar pra gente uma mínima história. Não necessariamente os elementos dessa história eles vão ser reais. Porque até os 4 anos, 5 anos, a criança pode buscar elementos para compor essa história, para preencher o espaço, lembra que eu falei lá no comecinho da live, para continuar a comunicação. Uhum. Mas a gente não vai pensar tanto em palavra. A gente já vai pensar numa frase de 3 elementos. Eu não quero esse, quero ir embora agora, vamos para casa,
Não necessariamente com artigo, nem com complemento, mas pelo menos um sujeito, um verbo, um complemento, né? Eu não quero, né? Dá a minha bola. Ou esse não quer. E pode estar trocado, que faz parte do processo da comunicação. Tá Sim. tudo bem, né? Mas a gente precisa pensar em sempre dar o modelo certo e chegar onde quer. Então, outro dia eu dei uma dica para uma amiga minha. Eu estava com uma criança de quase 2 aninhos no colo e ela estava brincando comigo, acho que eu até postei nos stories, né? Ela estava verde, bola, água, rosa, azul. E aí eu falei para ela, como a gente estimula isso? Sempre perguntando o próximo passo. Ah, E aí a gente fala assim, como assim o próximo passo? Pensa assim, o Miguel tá com quantos anos, Estela? Miguel tá com Dois. 2 e 7. 2 anos, 7 meses. 2 e 7. Então ele vira para você, vou dar um exemplo, tá? Ele vira para você assim, mamãe, quer ir no parque? Aí você vai pegar ele e vai até lá no parque. Aí você pode perguntar para ele o próximo passo. Você quer ir lá no parque com quem? Hum, Com você. Ou mamãe, ele vai responder. Ah, e a gente vai brincar do quê? Aí ele vai completar. Você percebe que essa comunicação vai ficando mais complexa? esse é o estímulo correto, né? Falar, Exato. estimular os próximos passos. Acumular os próximos passos, exatamente. Então eu vou falar assim, mamãe, olha, tipo, o carrinho vermelho. Olha, o carrinho vermelho. Para onde o carrinho vai? Ele vai chegar a algum lugar. Ah, vai no posto, vai comprar não sei o quê, ele vai inventar alguma coisa. Aham. Ah, que legal, quem tá aí? Né? Então as palavras como, quem, com que, onde, que cor é, tudo isso vai deixando a construção do discurso mais rica. Sim. E é assim que a gente vai estimulando a criança a adquirir novas palavras, conhecer as regras da língua e conseguir compor e aumentar esse vocabulário. Então, sempre pensar no próximo passo, no que eu quero. Porque senão a gente trunca e aí a criança fica Estagnado. ali. Exatamente, né? E aí a mesma coisa disso, dessa questão dos 3 anos. Aos 3 anos a gente espera que essa criança responda, conte minimamente uma historinha. Se ela não consegue contar uma historinha ali pra você, ah, eu fui na casa da vovó e brinquei de bola, né? Fui na vovó, bola. Ah, com quem? Com o papai, com a mamãe, entendeu? Ela precisa contar essa historinha, mesmo com trocas. Ah, Liliane, meu filho tem 3 anos e ninguém entende nada. Eu acho que esse é um ponto muito legal também, Estela. Legal. Se só você entende o que seu filho fala, se eu entro no elevador, pergunto para o pai ou para a mãe o nome da criança e o pai traduz, é um ponto de atenção. Hum, Porque a comunicação com uma criança, a gente consegue entender o que ela está falando, porque ela vai falando por repetição, mas às vezes essas trocas não são esperadas para a idade. Tá? Porque conforme os fonemas do português nós temos, a gente vai evoluindo. Por que a criança fala primeiro papai ao invés de mamãe? Porque o P é um som mais fácil de eu produzir do que o M. O M sai pelo nariz. E o P é o pá, né? Então, quando eu conto isso até no consultório, eles falam, que alívio. Eu falei, fica tranquila, tá tudo bem ele falar primeiro papai. É porque é mais fácil. Então, primeiro eu vou adquirindo um PAN, um BAN, e aí eu vou adquirindo coordenação motora das minhas estruturas, lábio, língua, bochecha, véu palatino, para produzir esses sons e sequências, e aí depois eu vou produzir um PAN, um BAN, um MAN, um Nã, um NHã, o LÁ, o TÁ, entendeu? Que é uma evolutiva. Só que tem trocas que não são esperadas. E aí, quando a gente observa essa criança em que só o pai e a mãe entendem, ou só os cuidadores principais entendem essa criança, entre 3 anos, 3 anos e pouquinho, é aquela criança que faz, tá, eu quero, não, tola, não sei ainda, tu vai. Porque papai não conseguiu ir para casa. E te dou lá. O fodão. E se é um e o pai e a mãe, ou às vezes nem o pai e a mãe entendem essa criança, precisa levar para o fonoaudiólogo para avaliar a questão fonológica, a questão dos sons dessa criança. entendi. E não esperar os 5 anos. Por quê? Aos 5 anos, a gente espera que a criança já tenha adquirido e esteja pronunciando corretamente todos os sons da língua. Interessante. Tá? Então, aos 5 anos é que vai aparecer o barata, o arara, o preto, o Aham, pedra, tá? certinho. Mas a gente não precisa esperar até os 5 anos para corrigir, por exemplo, um tasa, Aham, um quelo, ou, desculpa, o quero pode vir aos 5 anos, mas
na Nana, Aham. se ela tem 4 anos. Porque esse B era para ele ter adquirido lá com 1 ano. Exato. Então, se só você entende o que seu filho fala, leva no foco. Porque precisa ver como é que tá essa construção aí de linguagem. E agora eu quero aquela pergunta da mãe de 1 ano e meio. Minha bebê Minha entende, vida. porém, pedir para ele só fala não tenta falar. Ela tem 1 ano e 6 meses. As primeiras palavras, elas vão surgir entre 1 ano e 1 ano e 6 meses. O que que a gente precisa entender? Se essa criança foi prematura, porque a gente corrige a idade até os 2 anos de vida, tá? Inclusive para o desenvolvimento de fala. Ah, meu filho nasceu prematuro, mas ele já passou dos 2 anos e ele não tem uma frase com 2 palavras, é tempo de corrigir, já passou. Inclusive, precisa de uma atenção muito grande em relação a isso, tá? Precisa pensar se a sua bebê faz sons, que a gente fala, as onomatopeias. Se ela faz onomatopeia, então, por exemplo, bibi, o que que são os onomatopeias, né? São os sons que nós damos para as coisas. Então, por exemplo, uau, uau, cué, cué, miau, bibi. Tudo isso daí nós já consideramos palavras com 1 ano e 6 meses. Então, se ela não produz nada disso, ou se você chama e ela não atende, ou se ela não atende comandos verbais, aí cabe uma avaliação. Já com 1 ano e 6 meses, já. A gente tem protocolos já que a gente aplica com criança de 1 ano e 6 meses, que aí tem um padrão e a gente vai avaliar a linguagem. O porquê essa fala não vai vir, aí entra em todos aqueles fatores que a gente entrou, né? Do ambiente, da necessidade da criança falar, do entendê-la como sujeito, do estímulo correto, do sentar e brincar, tempo de tela, que é um fator que ainda acontece muito. Eu sei que na pandemia muita gente teve essa necessidade de oferecer a tela e a gente entende, só que agora a gente precisa, vamos dizer assim, limpar essa corrida, né? Ir atrás desse prejuízo aí, né? Ou diminuir tempo de tela, entender que não dá para essa criança ficar ali em tempo de tela. E por que que eu vou falar isso um pouquinho, Estela, se a gente tem tempo e você me permite? É justamente porque assim, mas ele assiste uns desenhos que fala o número, que fala as coisas, que fala as cores. E aí lembra que eu falei em algum momento da live sobre a linguagem compreensiva e a linguagem expressiva? Uhum. Então eu estou recebendo informação. Vai aparecer rosa no desenho, verde no desenho, sapo no desenho, pato no desenho. Mas a tela não vai criar a necessidade, o espaço e me reconhecer como sujeito para eu ter a necessidade de falar, Olha só. né? Uhum. Então, eu sempre falo assim, às vezes chega no consultório, tá? Ah, meu filho come na frente do celular. Com 1 ano e pouco, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, eu falo que seu filho não precisa disso. Porque a criança às vezes está numa curva de crescimento legal, né? Ela tá com ganho de peso legal, mas é mais fácil a criança na frente do celular e recebendo, porque eu tenho pouco tempo para dar comida para ela. Uhum. Mas se a gente olhar para a alimentação, é um momento tão rico dessa criança falar o que ela quer e receber informação do que tem no prato dela, que é um momento maravilhoso para você estimular o seu filho. Então, olha, filho, eu vou colocar o arroz, eu vou colocar um feijão, eu vou colocar a batata, eu vou colocar o brócolis, tem carninha aqui. O que que você quer? Ah, eu não quero arroz e feijão. E é entender que a criança às vezes não quer também, né? Que tá tudo bem ali. É claro que é um contexto muito maior que isso. Eu só tô tentando pontuar aqui que a alimentação é um momento de muita troca com essa criança, de muita colocação de sujeito, de muita entrega de informação. Então, assim, é muito importante tirar a tela disso. Porque quando você coloca a tela, a criança está ali conectada com a tela, ela está passiva no processo de alimentação. Vocês não perguntam para ela se ela está satisfeita, se ela quer mais, se ela não quer mais. Porque geralmente o que, que acontece? A oferta do alimento é quanto os pais acham que a criança comeu bem. Né? Às vezes ela nem fala não quero mais, porque ela tá tão ali, ó, vidrada no desenho que ela vai comendo. E aí a gente. Falando o que está fazendo, né? Que estão colocando comida Exato, na boca dela. Aí ela exato. tem contato com o alimento, às vezes de pegar, de sentir a textura, e a gente sabe que tudo isso ajuda falando de introdução alimentar, né? Exato, ajuda em tudo isso e a gente priva a criança da capacidade de regulação dela, de falar quando está satisfeita.
né? Porque quem vai sinalizar isso pra gente é o estômago e o intestino, que tá satisfeito. Se eu tô prestando atenção em outra coisa, se meu cérebro não tá conectado com aquilo que eu tô fazendo, eu vou tirar essa possibilidade da criança, né? Então, às vezes, ela vai comer muito além da necessidade dela. Então, assim, que mais que pode, além da tela, né? Eu Aham. gosto sempre de falar de rodízio de brinquedo, que eu acho que é muito importante. Então, às vezes, os pais perguntam para mim assim: qual o melhor brinquedo? O melhor brinquedo é aquele que seu filho vai parar e vai interagir, Uhum. né? Eu tenho alguns vídeos no meu Instagram que eu brinco com bolinha de papel no restaurante. Eu estou estimulando uma criança caminhando na rua e falando para ela um monte de pergunta e a gente está andando no cachorro. Então, assim, para você estimular a fala, a gente precisa de tão pouco. É claro que no consultório eu tenho recursos, até porque eu tenho objetivos mais elaborados, né? Então, as crianças chegam lá, é um montão de brinquedo e porque eu preciso que ela tenha uma atenção ali. É, tá pra aí, né? Exato. Mas às vezes essa criança precisa de tão pouquinho ali para você brincar com ela, para você parar, para você interagir com ela, para você falar, ah, agora é a sua vez, agora é a minha vez. Ah, espera um pouco, né? Eu vou jogar a bolinha aqui, você vai jogar. Ah, sopra a bolinha. Então, assim, o melhor brinquedo é aquele que seu filho para e interage contigo. Às vezes é o tempo de você descer do carro com a criança e entrar numa loja, você vê o passarinho, a árvore, a cerquinha, a pedrinha. E é muito mais, como você falou, é muito mais da gente, né? Elaborar uma, uma atividade do que o próprio brinquedo em si. Exato. O próprio brinquedo em si. E porque a gente pode falar, né? Quem aqui nunca teve experiência de comprar um brinquedo super caro, a criança faz assim, ó, pé, 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 pé. O brinquedo perde a graça. Ou se não gostou muito mais da embalagem, do papel. Hum, por quê? Porque essa embalagem, ela pode virar. A gente passa para dentro do brincar, a gente fala, você falou uma coisa muito interessante agora e me veio isso na cabeça, né? A Hum. gente passa pelo processo simbólico, né? O que que é o processo simbólico? Então, eu sei que a caneta é caneta porque eu pego ela e escrevo. Então, eu sei que a xícara é xícara porque em algum momento eu vi alguém bebendo e eu utilizo o objeto em sua real forma, né? O jogo simbólico é a capacidade que eu tenho de abstrair esse objeto. Então, eu pego uma caixa e eu faço um chapéu. E eu acho isso interessante como criança e vou levar para você. Olha, eu fiz um chapéu. E aí você fala: não, isso não é chapéu, tira isso da cabeça. Mas olha o que que essa criança fez, olha que incrível que ela fez. Ela Combinação. pegou um objeto, ela imaginou outra coisa e ela foi mostrar para você. E isso é o momento em que a gente tem que reforçar. Porque a fala, exato. E estimular. Né? Então, exatamente, muito mais do que só ela pegar para você, ela só vai aprender por modelo. Então eu vou pegar a tampa da minha caneta e vou fazer que é um carrinho, porque é um carrinho ela já viu. Ela vai falar, nossa, que mulher maluca que tá fazendo isso daí, isso daí. Não é disso. Mas se ela pode, por que que eu não posso fazer também? Então você está ensinando essa criança a abstrair. E a abstração, ela ajuda no brincar. Então fica um brincar mais elaborado e, consequentemente, vai impactar na linguagem, que é uma das coisas que a gente faz na avaliação quando a criança está com atraso de fala. Que é qual é o nível desse brincar. Porque primeiro passa por uma coisa só de encaixar, depois passa por uma coisa de jogar e eu interajo o outro, e depois eu passo por uma coisa mais elaborada, que é colocar lá no chazinho e utilizar, ou se eu não tenho uma xícara para brincar, a gente vai fazer o tintim, eu vou pegar a forminha do bloco de montar e vou fazer um copo com você, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma criança com atraso de fala entre 2 anos, que não constrói frases, que está com um atraso de linguagem aí, ela não tem um brincar muito elaborado. Ela só brinca ali dentro das mesmas coisas. Então, essa capacidade de abstração, a gente dá um modelo, a gente incentiva e a gente acolhe. Isso é muito importante. Ah, incrível, Lê. Incrível. Quanta informação riquíssima. Tem mais perguntas aí, Estela? Você quer me perguntar mais alguma coisa? Não, eu acho que você já respondeu bastante do que eu ia perguntar. E as mães também, das perguntas que eu recebi, acho que foram todas respondidas já. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Aí Pessoal, que tá com a gente? a live vai ficar gravada. Caso Ah, que ótimo. surja alguma dúvida, né? Elas podem Claro, lá no nosso Instagram, nosso direct, se mandar para mim, eu repasso. perfeito. Pode ficar à disposição. Obrigada. Então, tá bom. Leia, agradeço demais, 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 por ter Eu aceitado que agradeço, Estela, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. e trazer tanta informação rica
pra gente, mães. Que bom, que bom. Espero poder ajudar muitas mães, que as mães aproveitem aí esse conteúdo e que olhem para a fala como um processo de sujeito, um ponto de atenção. E aí, uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que quando a gente fala sobre isso daí, dá um choque. Quanto mais atrasada essa criança tá, ou quanto mais da quem ela tá do desenvolvimento em relação à fala, mais vai impactar na vida escolar. Mais essa criança pode demorar para começar a ler, para começar a escrever, pode ter trocas, pode ter dificuldades de aprendizagem. Então, às vezes a gente espera muito e a gente pega criança aí com 7 anos, 8 anos, que estão aí com uma questão de linguagem, trocando tudo por tudo, com trocas na fala, e primeiro a gente resolve a fala, para depois a gente resolver os problemas de leitura e escrita. Então, quando a gente fala que a criança só não está conseguindo falar, ou ela não está conseguindo expressar, chega muito no consultório para mim, ela não está conseguindo expressar aquilo que ela está desejando, ela não está conseguindo mostrar qual é a necessidade dela, e é um sofrimento. Então, quando as primeiras palavras acontecem, você vê que essa criança às vezes fica até mais tranquila. Né? Antes é uma criança muito brava, porque a mãe não sabe o que a criança qual é o desejo, qual é. E aí a criança, quando ela vê que ela consegue sair as primeiras palavrinhas, quando ela começa a interagir, quando ela começa a responder, a criança muda o comportamento. Então a gente não pode fechar os olhos e só esperar o tempo passar. Né? Não tem nenhum estudo que comprove que a intervenção precoce ela é nociva. Uhum. Né? A gente só vê aí que a intervenção precoce favorece o desenvolvimento infantil. E a fala é um marco do desenvolvimento. Até aproveitando a Estela, eu gosto de falar, desculpa, mas 3 minutinhos aí. O CDC, que é o Centro de Doenças Americanos, eles mudaram no começo do ano os marcos do desenvolvimento. Isso causou uma repercussão muito grande na comunidade científica. Principalmente porque eles não colocaram nenhum fonoaudiólogo em relação ao desenvolvimento de fala dentro desse grupo de cristãos, né? Então, eles diminuíram muito aí as questões em relação ao desenvolvimento de fala. Então, o que a gente espera para uma criança de 2 anos, por exemplo? Vou juntar duas palavras. Então, a gente está aí num ambiente. Esse estudo foi feito prévio a 2020, acho que é importante a gente falar isso, tá? Mas o que aconteceu? Se a maioria não fala, tá atrasado. Não é esperado. E aí a gente diminui. E foi a primeira vez na história em que diminuíram os marcos do desenvolvimento. Então, eu acho que a gente precisa. É uma instituição de grande impacto na comunidade científica, né? Tanto que a gente usa aí algumas recomendações, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar crítico em relação ao que eles fizeram com isso e o que isso vai acontecer em relação às crianças. Vale pensar que são as crianças americanas, uma comunidade uma sociedade sociocultural totalmente diferente das crianças brasileiras, né? Outros estímulos, outras coisas, outra realidade. E que hoje no Brasil a gente tem estudos direcionados para as crianças falantes do português brasileiro. Então, assim, não é porque o CDC falou que as crianças não precisam construir frases com 2 anos que a gente vai ter que aceitar isso como verdade. A gente precisa entender um pouquinho essa realidade aí de que às vezes não tá certo. Como fonoaudióloga, não tá certo. Então, o primeiro erro é que não tinha nenhum fonoaudiólogo lá. O segundo erro é porque eles fizeram isso pela primeira vez, diminuíram uma série de habilidades nos marcos do desenvolvimento, mas hoje a gente tem um mundo muito mais com comunicação, as crianças estão sendo muito mais expostas à tela, e a gente sabe que isso dá um impacto no desenvolvimento no modo geral. Por que eu tinha uma capacidade neurológica há 4, 5 anos atrás de falar com 2 anos, e agora as pessoas não estão evoluindo, sendo que a tendência do ser humano é manter esse desenvolvimento, não é regredir. A gente não voltou lá para as cavernas, né? Então, acho que é só esse parâmetro aí. Tá bom? Tá joia, Leilane. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Stella. Um beijo. Abriram nossas mentes. Que bom, que bom. Um beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.